Bom dia pra você que tá vendo esse vídeo de manhã, boa tarde pra você que tá vendo esse vídeo à tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo à noite. Eu sou a Mari e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a nova princesa da Disney. Sim, vamos falar sobre aquele filme maravilhoso que é Raya e o Último Dragão. Então é isso, roda a vinheta. Como eu falei, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Raya e o Último Dragão, mas olha, relaxa, respira fundo, se acalma, porque esse vídeo aqui é livre de spoilers. Raya e o Último Dragão é um novo filme da Disney, que é a nova princesa da Disney também, e já está disponível no Disney Plus pela bagatela de R$70 para você comprar o acesso ali, né, pra ver antes. R$70. Mas tudo bem, né, em abril pelo menos entra aí o filme lindíssimo, maravilhoso no seu catálogo gratuitamente, sem você precisar pagar nada para isso. Então, por esse motivo, eu já estou gravando esse vídeo aqui para você saber se realmente vale a pena ou não a nova princesa da Disney. Já vou aqui dar um spoiler do que eu achei. Vale a pena. Começando então pela sinopse, Raya e o Último Dragão é aí a nova princesa da Disney. Raya, ela vive num mundo chamado Kumandra. E esse mundo, né, eu acho que a primeira coisa importante que a gente tem que ressaltar aqui é que é um mundo novo, diferente de Frozen, que tem Arendelle, e aí você pode colocar ali no seu mapa mundi, né, onde fica Arendelle, bonitinho. Raya não. Raya é um mundo completamente novo que você nunca ouviu falar, então é uma nova história. Apesar ali de ser um mundo completamente novo, ela tá pegando ali algumas lendas e culturas do Sudeste Asiático e de alguns países em específicos que são Tailândia, Indonésia, Vietnã e Camboja, tá? Então você pode ver ali uma união aí de todas essas culturas pra gente falar de Raya. E bom, nesse novo mundo que é Kumandra, ela tá ali vivendo em um mundo que agora ele tá completamente dividido. Ele tá dividido em 5 partes, basicamente porque, né, o ódio das pessoas fez com que esse mundo se dividisse. E aí os dragões, né, que era ali a grande solução do problema, porque temos um vilão, eles acabam deixando de existir. Então a Raya tem que ir atrás do Último Dragão. Pegou o nome, né? Raya e o Último Dragão. O que a gente já consegue ver pelos trailers também, né, é que tem uma joia preciosa e a Raya, ao invés, né, do que é mostrado no trailer, que ela tá ali fazendo várias lutas, etc, ela tá defendendo aquela joia, ao invés de estar ali atacando. Então isso a gente já consegue ver pelos trailers também. Por aqui, nada novo sobre o sol e eu realmente não vou contar spoilers. O filme tá realmente, assim, belíssimo, tem uma riqueza em detalhes, eles usam bastante cores. E a própria Kumandra, eu acho que ela é um mundo que ele é bastante explorado, né, então a gente já consegue ver um pouquinho sobre quais foram as divisões dela, por que elas existiram. Então você vai pegando esses detalhes. Eu acho que Raya é aquele filme que ele se completa. Então ele começa e ele faz sentido no final. E ele também não te deixa com muitas dúvidas do que aconteceu depois. E você também não sai com aquela sensação do filme que eles não explicaram alguma coisa. Porque eu sinto que eles conseguiram explicar tudo. Então você não fica ali com grandes dúvidas no final. Falando um pouco aqui de história também, a gente já consegue ver desde os trailers que nenhuma música foi divulgada, né, sobre Raya. Então já vai aí nessa ideia, tá, de que Raya tá com outro nível entendeu? De princesa, tá? Não vai achando que vai ser um musical e etc. E agora a gente vai entrar aqui na questão da personalidade da Raya. A Raya, ela é uma princesa um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado. Apesar da gente ter, né, ali os traços de personalidade que a gente já conhece, que a Disney costuma fazer em princesas da Disney, que é geralmente utilizando um pouquinho mais de comédia, um pouquinho mais de uma característica mais aberta, mais ali amigável. A Raya, ela não vai tão assim. Então, por exemplo, ela não é muito Anna e Rapunzel, mas ela também não é tão fechada assim quanto a Elsa e a Mulan. Ela tá num meio termo, entendeu? Ela tá ali às vezes eu sei ser engraçadinha, às vezes eu sei ser mais fechada. Então ela é bem mais madura. O que eu sinto na Raya é que de todas as princesas que a gente tem até hoje, a gente vê ali uma princesa que ela é madura. Ela sabe as horas certas pra ser um pouquinho mais fechada, ser um pouquinho mais aberta. E por que ela tem isso, né? Eu acho que uma coisa que é bastante explorada na personalidade dela é como ela era quando ela era criança e como um negocinho assim, ó, afetou na personalidade dela de quando ela cresce. Então, como ela pega essa história de criança e acaba levando ali pra vida dela. Que é uma coisa que a gente consegue se identificar muito, porque é geralmente assim que acontece na nossa vida, né? Então, acontece ali uma coisinha quando a gente é pequena e a gente pega aquele aprendizado e acha que nunca mais na vida eu posso fazer tal coisa. E na verdade você pode, né? Mas é só porque você tá com aquele trauma de infância. E claro, né, como toda boa princesa, ela tem sim um sidekick. E o Tuk-Tuk, ele é aquele personagem, aquele sidekick nível Pascal, entendeu? Ele vai ser mais quietinho, etc, mas ele vai explicar por que ele tá lá, qual que é a função dele, então ele é bem interessante nesse quesito, tá? Tem uma personagem que eu não vou falar assim também pra não, né, risos, soltar spoilers, mas tem uma personagem que anda ali com eles que eu acho que ela tem muito mais essa questão da princesa nível Anna e Rapunzel. E eu acho que essa é a parte mais legal
legal do que a Disney conseguiu fazer, né? E são dois contrastes bem diferentes. E a Raya, ela tem também ali alguns traços de super-heroína, né? Porque a gente tem, então, muita cena de ação. É praticamente como se ela fosse uma heroína mesmo. Então, talvez a Disney esteja focando aí no fato das princesas serem as suas próprias heroínas, não apenas do seu destino, mas do destino de todo mundo ali, de quem ela cuida. É isso que uma princesa faz. O filme como um todo, ele tem muita referência, não apenas à cultura, né, daqueles países que eu já mencionei que ele foi inspirado como um todo pra construir o mundo, mas o filme tem bastante referência aos próprios filmes da Disney. E por aqui eu não tô nem falando de easter egg, por exemplo, a Pixar que vai soltando, né, a bola da Pixar em todo o filme, nem por ter alguns Mickeys escondidos. E tem. Mas eu acho que você consegue ir traçando ali dentro de Raya várias coisas específicas que eles desenharam, ou jeitos específicos de alguns personagens que você fica com aquela sensação de eu já vi isso antes, eu já vi isso antes. E os traços específicos que eles escolhem ali, né, trazer em Raya, é um pouquinho ali de Valente, um pouquinho de Tiana, um pouquinho de Mulan e um pouquinho de Moana. Então tem essas 4 princesas ali, né, meio que jogadas no filme, e você vai percebendo enquanto alguns quadros vão se passando. Aí você pode pensar, nossa, a Disney foi um pouco, né, faltou um pouco de criatividade, etc, em fazer uma personagem tão parecida com aquela que tem já naquele outro filme, em relação à aparência. Mas eu acho que a Disney tá sendo muito inteligente aqui, basicamente mostrando que não é porque existe uma nova princesa que você tem que esquecer as outras que já passaram. Então é como se a Raya, ela fosse um aprendizado das princesas que já passaram por aí, e especificamente dessas 4 que eu citei, que são as 4 que aparecem ao longo do filme como um todo. E não é que aparece um pouquinho, aparece muito, você vai notando ali as referências, e é muito claro, se você é realmente fã de princesa, você vai entender o que eu tô falando, porque é muito claro, é muito óbvio, você com aquela sensação realmente de tipo, nossa, eu já vi essa construção dessa paisagem antes, eu já vi como é a aparência desse personagem aqui de uma maneira que já vi em outro filme. É incrível, de verdade, Disney, parabéns. Por último, mas não menos importante, eu vou falar aqui um pouquinho do porquê que eu acho que Raya tá entrando aí com uma nova era da Disney das princesas. E por que que eu falo isso? Se a gente tinha dúvidas de que a Moana começava ali uma nova era das princesas, eu acho que com Raya a gente não tem mais essa dúvida. Mas só pra explicar um pouquinho, pra você entender o que que eu falo de era das princesas. As princesas da Disney hoje, elas são divididas em 3 partes. A primeira delas é a era tradicional, em que tem as 3 primeiras princesas, basicamente focando bem mais na jornada do personagem e encontrar um verdadeiro amor, mais do que se encontrar exatamente. Então a gente tem a Branca de Neve, a Cinderela e a Aurora de Bela Adormecida nesse quesito das clássicas. Aí a gente tem, em segundo lugar, a Era da Renascença, que é quando a Disney começa a entender que as princesas não precisam ser só princesas que não fazem nada, né? Então elas começam a ter características mais importantes delas: Bela, Ariel, Pocahontas e Mulan. Enquanto a gente vê a Cinderela, a Branca de Neve e a Aurora muito mais focadas em ter ali uma história de vida e ter o seu par ideal, por mais que essas 5 também tenham isso no final, elas têm mais características delas, como por exemplo, a Mulan é uma guerreira, a Bela gosta de ler. Então tá vendo, ela tem características que vão além de só ter ali um par romântico no final. E a gente tem, por último, a Era Moderna, que são aí as novas princesas da Disney, que todo mundo começou a falar, essas princesas aí têm algo a mais do que apenas encontrar um marido, ou seja, elas têm uma jornada, elas têm uma preocupação ali delas com elas mesmas, né? Então, dentro delas temos a Tiana, a Rapunzel, a Elsa e a Anna, a Valente e a Moana. E aqui eu tô me referindo às princesas que a Disney considera princesas. Eu sei que tem outras princesas no catálogo da Disney, como por exemplo, Princesa Sofia, Princesa Helena de Avalor, mas que elas não entram aí dentro do catálogo Disney como um todo. E, ai meu Deus, a Elsa, na verdade, ela é rainha. Tudo bem, a gente tá entrando aqui na época de princesas porque a Disney, querendo ou não, agrupa ela como uma princesa. Nessa era das modernas, como eu falei, a gente tá vendo muito mais sobre a jornada delas, como por exemplo, a gente entende que a Rapunzel, ela tem sim um sonho. A ideia dela é muito mais se conhecer pra saber sobre o sonho dela. A Tiana, ela quer sim abrir um restaurante, muito mais do que ter um cara. Ela quer ter um restaurante porque esse é o verdadeiro sonho dela. A Anna, tudo bem, ela tem ali aquela paixonite, mas no final das contas, ela quer muito salvar a irmã, ela tem uma vontade ali de salvar a irmã. Já pela Moana, inclusive, a gente começa a pensar que a Disney estava construindo uma 4ª era de princesas, mas, no final das contas, a Disney acabou agrupando ela dentro das princesas modernas, então fazendo com que Raya seja aí a precursora da nova era da Disney. Não sei ainda como vai se chamar, mas eu já consigo perceber uma grande diferença da Raya referente às outras princesas. Primeiro que aqui eu vejo como a Disney, ela colocou dentro do filme já, né, então as referências das outras princesas, como ela quis mostrar aqui que a Raya é uma união de tudo que as outras princesas já trouxeram
trouxeram pra ela, que são princesas praticamente todas da Era Moderna, o que eu achei isso muito inteligente. Só uma específica que é da referência Renascença, que é a Mulan, né? E eu acho aí que com a Raya, muito mais do que, não ter música, etc. A Raya, ela vai numa onda de, além dela ter toda uma jornada dela, a Disney tá começando a se preocupar aí, então, finalmente, com o mundo à sua volta, não é mesmo? Então você percebe que a Raya, ela tem não apenas uma moral da história, mas se você ali, bem fundo no fundo, cavale o verdadeiro significado, você entende que a Raya ali tá falando praticamente sobre o nosso mundo, sobre a nossa divisão que existe hoje. Assim como a Moana já olhava um pouquinho e falava sobre o desmatamento que a gente já tava causando no mundo. E a Raya agora vai falar um pouco sobre o ódio que a gente tem no nosso mundo e o que a gente poderia fazer pra reuni-lo novamente. Então eu acho que essas princesas, elas estão, além de traçar a sua própria jornada, elas trazem uma moral que realmente é uma moral que inspira as pessoas a serem melhores quando elas crescerem. Ai, meu Deus, Disney, muito obrigada por isso, sério. Claro que é uma coisa aí que a gente tem que comentar, né? Raya acaba caindo em coisas que a Disney já faz sempre, como por exemplo, além da gente ter, né, a Raya como uma personagem bem diferente do que a gente tá acostumada, a história é basicamente a mesma, né? Segue pela mesma narrativa, então tem uma princesa, tá tendo ali um conflito, ela resolve e vai. Os vilões aí, a gente já percebe que a Disney, ela não tá fazendo vilões, como por exemplo uma Malévola que ela fazia antes, então os vilões, eles têm muito mais problemas e eles vão ali também se decepando ao longo da narrativa, o que é uma coisa legal. Mas querendo ou não, quando a gente olha a narrativa, não tem muita coisa criativa. Mas eu acho que a Disney tá tentando inovar realmente nessa parte da moral, na parte de falar um pouco mais com o mundo, que era uma coisa que a Disney não fazia e deixava apenas pra Pixar Studios. Então, se você tá olhando aí com uma, né, cabeça mais adulta, você consegue fazer, então, esse, acho que a Disney tá pensando mais pra frente, muito mais do que se você olha quando você é uma criança. Eu acho que isso abre portas pra Disney começar a pensar em princesas diferentes, né, saindo um pouquinho do padrão que a gente já tá acostumado, mas quem sabe uma princesa plus size, e explorando aí outros tipos de princesa que ainda não tem. Acho que em questão de sexualidade a Disney não deve focar muito, mas eu acho que isso abre realmente portas pra gente ter princesas diferentes, né, e eu acho que eu espero que é isso que a Disney tá caçando agora. Então, eu realmente acho que com a Raya a gente tá entrando em uma nova era de princesas e eu espero não me decepcionar. E é isso, eu espero que você tenha gostado dessa análise sem spoilers. O filme, ele tá fantástico, mais uma vez, ele tá realmente incrível. Eu acho que ele tem uma pegada que dá pra conquistar crianças, mas ele pega também um público adulto. E é isso, se você tiver a oportunidade de dar uma olhada, por favor, assista e enalteça a Raya, porque aí é uma princesa que a gente merece e precisa falar muito, muito sobre ela, porque eu acho que ela é uma princesa que ela veio aí pra causar a diferença. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele tá realmente sem spoilers, mas ele tem muito, muito amor. Se você ficou com vontade, veja a Raya, vale muito a pena. E me conta aqui depois o que você achou sobre essa princesa incrível e maravilhosa que a Disney fez. Não esqueça de se inscrever nesse canal e também de comentar aqui embaixo tudo o que você achou, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!